GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 22, capítulo 2, Vantagens, 12ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar a lista de vantagens. Cronolocalização. Nós vamos falar sobre essa vantagem quando falarmos em noção exata do tempo mais tarde. Cura é uma vantagem de 30 pontos. O personagem é capaz de curar outras pessoas. Para ativar o poder, ele precisa se concentrar por 1 segundo e obter um sucesso no teste de Ki. O teste sofre uma penalidade -2 se o alvo estiver inconsciente. Ele pode usar de 2 maneiras a cura. Curar doenças. Isso exige um teste de Ki com um modificador determinado pelo mestre, que pode variar de um bônus de +1, no caso de um resfriado comum, até uma penalidade de -15, para uma doença realmente muito séria, como câncer, AIDS, etc. O custo em pontos de fadiga é igual ao dobro do redutor, no mínimo 1 ponto de fadiga. Por exemplo, com um redutor de -3, ele precisaria gastar 6 pontos de fadiga. Curar ferimentos. No caso de um sucesso, o personagem é capaz de curar qualquer número de pontos de vida. Isso custa ele 1 ponto de fadiga para cada 2 pontos de vida curado, arredondado para cima. Um fracasso custa 1d pontos de fadiga, mas o personagem pode tentar novamente. Uma falha crítica também causa 1d pontos de dano ao paciente. Então você imagina, seu personagem curandeiro tá lá para curar o amigo que tá ferido, ele tira uma falha crítica, além de não curar, ainda causa mais dano, podendo até de repente matar o seu amigo. Uma recuperação de pelo menos 1 ponto de vida já interrompe quaisquer sangramentos, se você estiver utilizando a regra de sangramentos. Um teste com uma penalidade de -6 é capaz de curar um membro incapacitado, mas inteiro. Se conseguir recuperar todos os pontos de vida perdidos no ferimento que causou a incapacitação. Por exemplo, para curar mãos incapacitadas por 4 pontos de dano, é preciso fazer um teste de Ki -6 e gastar 2 pontos de fadiga. Cada curandeiro tem direito a apenas uma tentativa por membro ferido. A cura não consegue restaurar membros perdidos nem ressuscitar os mortos. Isso aí, o que são membros incapacitados? Nós vamos ver isso mais tarde nas regras de combate. Mas no GURP, se você tiver uma quantidade de dano muito alta numa determinada localização, por exemplo, que ele deu aqui na mão, você teve uma quantidade de dano muito alta, 4 pontos de dano na sua mão. Essa quantidade de dano pode ser suficiente para incapacitar a sua mão. Você não consegue usar a mão, quebrou todos os ossos ou esmagou a mão, mas você não teve, por exemplo, não foi um dano de uma espada que cortou a mão fora. É diferente. Então, se você teve essa quantidade de pontos de dano que incapacitou o membro, mas não o retirou, você não teve o membro perdido, você com essa capacidade de cura pode restaurar a função daquele membro. Se essa vantagem for utilizada mais uma vez por dia o mesmo alvo, você tem uma penalidade cumulativa de -3 para cada cura bem sucedida do mesmo tipo, ferimento ou doença, no mesmo alvo. Essas penalidades são cumulativas até que um dia inteiro tenha se passado desde a cura mais recente. Ou seja, você não pode ter um personagem curandeiro que você vai entrando numa dungeon, por exemplo, aí vai, cura um personagem, na próxima luta vai, cura de novo, não, até pode, mas vai com uma penalidade sucessiva, vai ficando cada vez mais difícil a cura. Isso aí estimula você deixar pra curar quando estiver mais ou menos perto do fim. A cura funciona em membros da raça do personagem e em raças semelhantes. Por exemplo, numa campanha de fantasia, todas as raças humanoides de sangue quente, elfos, anões, orcs, etc., serão consideradas semelhantes. Algumas ampliações especiais para esse poder. A cura pela fé. O poder do personagem funciona através da canalização de energia espiritual. Isso permite a ele curar qualquer criatura que os espíritos dos deuses considerem merecedoras, independente da raça. No entanto, o personagem e possivelmente o alvo devem se comportar de uma maneira consistente com os interesses dos códigos morais de seus aliados sobrenaturais. Caso contrário, a habilidade não funciona. Não é permitido associar cura pela fé com somente sua raça ou xenocura. Essa ampliação de cura pela fé custa mais 20%. Xenocura. O personagem é capaz de curar seres muito diferentes deles. Por exemplo, supondo que ele seja um humano. Todos os mamíferos, mais 20%. Toda a vida terrena, mais 40%. Toda a vida baseada em carbono, mais 60%. Qualquer coisa viva, mais 80%. Qualquer coisa animada, incluindo mortos-vivos, golems, etc., mais 100%. Então, dependendo do que você estiver pensando em fazer, o seu personagem pode ser um curandeiro que cure qualquer coisa. Algumas limitações especiais. Cura psíquica. A habilidade do personagem é parte do poder psíquico cura psíquica. Menos 10%. Somente doenças. O personagem só é capaz de curar doenças. Menos 40%.
Somente ferimentos. O personagem só é capaz de curar ferimentos, menos 20%. Somente a sua raça. Essa limitação só está disponível em campanhas com várias raças inteligentes, obviamente, né? Menos 40%. Curandeiro. Curandeiro é um talento que nós vamos ver depois. Dedos verdes. Dedos verdes é outro talento que nós vamos ver depois também. Defesas ampliadas. É uma vantagem de custo variável. O personagem tem uma aptidão incomum para evitar ataques. Isso pode ser devido à observação cuidadosa do oponente, à concentração do Ki ou qualquer outra coisa que combine com seu passado. Existem 3 versões dessa vantagem. Aparar ampliado. O personagem recebe um bônus de mais 1 no valor da sua manobra aparar. O jogador pode comprar essa vantagem para as mãos nuas, 5 pontos, para qualquer perícia com armas de combate corpo a corpo, 5 pontos, ou para todas as manobras a parar, 10 pontos. Portanto, ela custa, se amparar ampliado, 5 ou 10 pontos. Bloqueio ampliado. O personagem recebe um bônus de mais 1 no valor de seu bloqueio, quando usar a perícia capa ou escudo. O personagem tem que se especializar em uma defesa específica de bloqueio, 5 pontos. Ou seja, 5 pontos para usar a capa, 5 pontos para usar o escudo. Esquiva ampliada. O personagem recebe um bônus de mais 1 no valor da sua esquiva, 15 pontos. Esse talento é definitivamente cinematográfico. O mestre pode exigir que o personagem tenha perícia treinada por um mestre, ou mestre em armas, como pré-requisito. Ele pode optar por permitir que os guerreiros comprem essa característica com seus pontos ganho. Ele também pode permitir níveis múltiplos de defesa ampliada. Nesse caso, o custo em pontos é definido para cada bônus de mais 1. Observe que os bônus maiores que mais 3 são quase sempre injustificáveis, mesmo em jogos extravagantes. Se você estiver numa campanha cinematográfica, onde os heróis são mais poderosos do que a vida, ou numa campanha de supers, por exemplo, essa vantagem pode ser comprada em vários níveis. Mesmo no nível inicial, essa vantagem já é uma vantagem cinematográfica, que, de certa forma, cria uma vantagem muito grande para o personagem que a possuir. A vantagem Dentes é uma vantagem de 0, 1 ou 2 pontos. Qualquer pessoa que tem uma boca que tem dentes rombos capaz de morder e causar golpe de ponta, menos 1 ponto de dano por contusão. Isso custa 0 pontos e é típico da maioria dos herbívoros. O personagem com essa vantagem, por outro lado, tem uma mordida que causa mais dano. Bico afiado, como de uma ave de rapina, causa golpe de ponta menos 1 ponto de dano, muito perfurante, custa 1 ponto. Dentes afiados, como da maioria dos carnívoros, causa golpe de ponta menos 1 ponto de dano por corte. Presas, como a de tigre e dente de sabre, causa golpe de ponta menos 1 ponto de dano por perfuração, 2 pontos. Desenvolvedor, 25 ou 50 pontos. Esse personagem é um inventor nato, ele é capaz de modificar equipamentos e, se tiver o dinheiro suficiente, inventar bugigangas completamente novas, como descrito sob invenções. Isso permite que ele crie engenhocas com rapidez e facilita a percepção de inovações tecnológicas típicas de NTs mais elevados. Essa vantagem está dividida em 2 níveis. Desenvolvedor. O personagem é um inventor cinematográfico, mas seu trabalho ainda leva dias ou meses e exige uma grande quantidade de dinheiro e equipamentos caros. Desenvolvedor rápido. O personagem é capaz de criar engenhocas fantásticas em minutos ou horas, consegue se arranjar com quaisquer peças sobressalentes que tiver ao seu alcance, que custam apenas uma pequena porcentagem do que um desenvolvedor realista teria que gastar. Esse nível é definitivamente inadequado para campanhas realistas. Custa 50 pontos. Deslocamento ampliado. O personagem é realmente muito rápido. Ela custa 20 pontos por nível. Cada nível de deslocamento ampliado dobra sua velocidade máxima em um determinado ambiente, o ar, solo, espaço ou água. Também é possível adquirir meio nível de deslocamento ampliado sozinho ou em conjunto com qualquer número de níveis inteiros. Isso custa 10 pontos e multiplica o deslocamento por 1,5. Por exemplo, um personagem super compra o deslocamento ampliado 4 no solo por 80 pontos. Ele multiplica o seu deslocamento por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16. Se o deslocamento básico do personagem era 8, ele poderia correr a uma velocidade de 128 metros por segundo, ou 393 km por hora. Exemplo 2. Uma raça aviária tem deslocamento ampliado ar de 2,5, que custa 50 pontos. Todos os membros dessa raça multiplicam sua velocidade aérea máxima por 2 vezes 2 vezes 1,5, ou seja, 6. Esse deslocamento multiplicado representa a velocidade máxima do personagem. Anote o resultado entre parênteses depois do característico deslocamento ampliado. O super mencionado no exemplo anterior descreveria deslocamento básico 4, velocidade no solo 128. O jogador sempre pode optar por uma velocidade máxima um pouco inferior, se quiser que ela corresponda à velocidade de uma criatura ficcional ou do mundo real de um veículo com uma velocidade máxima conhecida. Essa redução não devolve pontos do personagem. Por exemplo,
Ao invés de dizer aquele super lá do exemplo do livro, né? De que ele vai a 393 km por hora, ele sabe que esse personagem ficcional específico que ele está tentando emular só consegue correr até 300 km por hora. Então, esses 93 km por hora ele está perdendo. Isso não devolve pontos de personagem. O deslocamento ampliado não afeta a velocidade básica, o deslocamento básico e nem a esquiva. Seus benefícios só se aplicam quando o personagem está se deslocando num trajeto relativamente reto e plano. No entanto, ele apresenta sim um valor defensivo. Aqueles que atacarem o personagem com ataques à distância devem levar o deslocamento do personagem em consideração quando estiverem calculando os modificadores de velocidade e alcance. Isso aí, quando nós formos ver as regras de combate, nós vamos falar desses modificadores. A maioria das formas de deslocamento ampliado tem pré-requisitos. Deslocamento ampliado água exige anfíbio ou aquático, que são outras vantagens. O deslocamento ampliado ar exige voo. O deslocamento ampliado no espaço exige voo com ampliação voo espacial ou voo espacial newtoniano e afeta o deslocamento no espaço, não a velocidade aérea. Para se deslocar mais rápido no ar e no espaço, compre deslocamento ampliado ar e deslocamento ampliado espaço. Você tem que comprar os dois. Limitações especiais. Bônus de manuseio. A DX e as perícias de operação de veículos, por exemplo, condução desse personagem, recebe um bônus quando estiverem sendo usadas com o único propósito de manter o controle em velocidades superiores ao seu deslocamento básico. Mais 5% para cada bônus de mais 1 até no máximo de mais 5. Limitações especiais. Limitada a estradas. Essa é uma limitação para deslocamento ampliado no solo. O deslocamento ampliado só funciona em uma superfície plana, como a de uma estrada, ou do piso de um edifício. Essa limitação muitas vezes é adquirida em conjunto com a desvantagem com rodas. Você está criando um personagem que é um veículo. Menos 50%. Newtoniana. Essa é uma limitação para o deslocamento ampliado do espaço. A velocidade máxima espacial do personagem é, na verdade, seu ΔV. A variação na velocidade total que ele é capaz de realizar antes de ficar sem massa de reação. Depois de realizar mudança de velocidade igual à sua velocidade máxima, o personagem deve reabastecer para poder voltar a alterar sua velocidade. Menos 50%. Redutor de manuseio. A DX e perícias de operação de veículos do personagem sofrem uma penalidade quando usadas em altas velocidades. Menos 5% para cada redutor, de menos 1 até o máximo de menos 5. Então, vamos parar por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Se você está gostando do nosso trabalho, considere nos acompanhar na campanha do Padrim, em www.padrim.com.br/rpgnext. Na campanha do Padrim, quando você se associa ao Padrim nos apoiando no RPG Next, você estará entrando também no Guerreiros do Bem. O Guerreiros do Bem é uma iniciativa do RPG Next, onde todo o dinheiro que não é utilizado na manutenção do projeto, com compra de equipamentos, manutenção de servidores, etc., é doado para instituições de caridade. Ou seja, você estará nos ajudando a ajudar outras pessoas, além de se divertir. Se você está gostando também do Regras do GURPS 4ª edição, por que não conhecer os nossos outros podcasts? Nós temos Aventuras de GURPS Super, a aventura dos Legionários, que se passa no mundo de Damocles. Além disso, se você curte outros sistemas, nós temos as campanhas de RPG do Tarrasque na Bota, que tem aventuras longas como as Minas Perdidas de Phandelver ou a Casa da Morte, além de outras campanhas como Fiasco e outros sistemas. Então, aguardamos você na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.